Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou falar para vocês e mostrar para vocês aí tudo que fez preço no mercado financeiro e no mercado corporativo na última semana. E hoje, pessoal, como algumas vezes a gente acaba trazendo alguns convidados, eu tô com um cara muito especial aqui, que é um dos caras que eu comecei a seguir aí, foi um dos caras, os primeiros caras que eu comecei a ver vídeo, comecei a entender um pouquinho de investimento, que é o Leandro Cabral. Tudo bem, Leandro? Como é que você tá? E aí, João, tudo certo, cara? Então aí, vamos bater um papo aí sobre investimentos aí, trazer minha opinião aí pra galera. Isso aí, o Leandro, ele é mais conhecido como o canal dele, né, 500 Pratas. E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, da tua história, da tua trajetória, como que você começou, né? Você não é um cara que tá lá na Faria Lima, né? Você é um cara como a gente aqui do Resenha de Mercado, da nossa audiência, que é aquele cara, que é o cara do varejo, do mercado e que quer aprender a investir, né? Conta um pouquinho da tua história e como que você começou e onde você tá hoje como investidor, né? E hoje como gestor de investimento. Beleza? Não, é isso mesmo, cara. Eu sou fora do eixo aí da Faria Lima, né? E nem gosto muito, para falar a verdade. Sou muito no meu canto aqui, vivo num sítio aqui no interior de Santa Catarina. Eu gosto mesmo de andar de bota sete léguas aqui no meio do mato e não é só quem tá lá na Faria Lima que sabe investir, né? A gente é do mato, mas a gente conhece os números também. Essa é a pegada, né? E, cara, eu vim de baixo, né, bicho? Eu não recebi herança, não tive família aí que me deu suporte financeiro no começo e ralei como a maior parte dos brasileiros aí. E eu aprendi a ganhar dinheiro e um dos meus sonhos era ser piloto de avião, então eu consegui tirar minha carteira na época e eu me tornei piloto de avião e fui professor do Senai, e tudo isso antes de 2013. Né? E aí eu fui ganhando bem, fui tendo um aumento de salário cada vez melhor e pensei, pô, eu vou ficar rico, né? Nunca mais vou ficar pobre na vida. Até que veio o tombo em 2013, tudo deu errado, cara, e as coisas ficaram ruins, meu emprego na aviação desandou, no Senai, que eu era professor, desandou, tudo desandou, e eu fiquei totalmente endividado. E aí eu resolvi buscar conhecimento com educação financeira, comecei a ler um pouco, né, e peguei alguns livros referência, e eu vi que eu fazia tudo errado, e eu pensei, cara, eu vou mudar de vida, e vou virar um investidor. E comecei a investir de 2013 para frente, peguei gosto pelo mercado, pela coisa, e não parei mais, né? E consegui dar a volta por cima, acumular um patrimônio, atingir a liberdade financeira em 2018. E aí, como eu já era professor, eu pensei, porra, eu vou ensinar a galera a investir também. E aí, em 2018, eu comecei a minha faculdade de economia, e montei um canal no YouTube, comecei a ensinar as pessoas a investir, então me formei em economia, depois fiz pós-graduação em mercado financeiro, hoje eu sou consultor de investimentos habilitado pela CVM, certificado especialista em investimentos pela Ambima, e estou aí desde 2018, né, já são mais de 250 mil pessoas lá no YouTube me acompanhando, e tenho consultoria de investimentos, comunidade, curso e não paramos mais. E gosto de investir também pra caramba. Leandro, que legal, cara. É um cara que começou de. O pessoal acha que é só o cara que tá lá na Faria Lima, ou só o cara que tem muitos milhões pode investir. Eu falo isso muito aqui no Resenha, quando eu tô na bancada da rádio também. Eu falo que, cara, hoje você pode. Hoje tem cota de fundo imobiliário de R$ 10. Hoje você consegue abrir conta num banco fora do país, como você abre conta no Nubank, no Banco Inter. Então, hoje não existe mais barreira, né, Leandro? Me diz uma coisa, quais foram os primeiros livros que você leu aí? Quem foram as suas principais influências aí quando você começou a investir? E qual que é o teu perfil como investidor, cara? O que, que você gosta? Cara, o primeiro livro assim que me deu um choque foi Pai Rico, Pai Pobre, né? Porque ali eu Kiyosaki. entendi, porque eu entendi a diferença assim, e como a gente no Brasil não sabe nada sobre dinheiro, não vem de berço, não ensina nas escolas, então foi um choque assim quando eu li esse livro. E ali começou a mudar a minha vida. E na época eu estava namorando com a minha esposa e a gente leu junto um livro do Gustavo Cerbasi, cara, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu tenho esse E na livro, época cara, já li também. eu nem conhecia direito Cerbasi na época e eu gostei do título do livro, me pegou e eu falei, vamos ler junto? Cara, e foi muito legal, porque até hoje, né, eu e minha esposa, a gente se ajuda nos investimentos, né, a gente trabalha junto para conquistar, gerencia junto o patrimônio e com certeza isso potencializou também o crescimento patrimonial.
E foi isso, cara. E a minha pegada de investimento, assim, ó, ela é muito mais conservadora. Eu digo para as pessoas assim que a bolsa de valores, ela não é o lugar para te deixar rico, mas ela é o lugar para preservar teu patrimônio. Você vai ficar rico com a tua profissão. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é representante comercial, você vai ganhar dinheiro com isso. A bolsa de valores, ela vai proteger esse teu patrimônio e gerar renda. Porque, cara, se você for. Uma coisa que eu faço sempre com os meus clientes é analisar a evolução do patrimônio em dólar. Tem muita gente que acha que está tendo valorização do patrimônio, que está investindo em empresas que estão tendo crescimento na receita, mas aí quando a gente dolariza isso aí ou deflaciona, o resultado é negativo, e aí as pessoas levam um choque, né? E aí o que, que acontece? É o fato de você não ter uma exposição preparada para proteger da inflação ou para proteger da desvalorização da moeda local. Então, eu tenho investimentos conservadores que visam essa proteção, que vão me entregar esse esse crescimento patrimonial. Essa é a maior parte da minha carteira, é 70%, 80% sempre. Só que eu deixo 20%, 30% ali, que é para ir para o pau, né? Como eu sou do mercado e estou dentro, então eu estou o tempo todo analisando várias teses de investimento, sempre tem oportunidade, cara. Eu digo assim, ó, o investidor que está reclamando que agora está ruim é porque ainda não enxergou o jogo, porque não existe um momento que não vai ter alguma coisa lá que está no ponto de compra, que é a oportunidade de ganhar dinheiro. Sempre tem oportunidade. Eu sempre falo, né? O mercado, quanto mais volátil, mais oportunidade ele traz pro cara que tem conhecimento. Eu falo muito isso, né? Que as nossas oportunidades, elas são do tamanho do nosso conhecimento. Se você, como gestor, como investidor, tem muito conhecimento, cara, o mercado, quanto mais crítico, mais volátil, mais oportunidade você vai ter. Quanto menos conhecimento você tem, mais você vai se afetar em relação a si, porque você não sabe o que fazer, né? Então, é uma coisa assim que as pessoas que entendem um pouquinho, e aí sai daquela tese, né? Bolsa, mercado não é cassino. Mercado é uma coisa onde as pessoas realmente, quando a gente fala de buy hold, que também é o meu perfil de investimento, você está comprando uma empresa com o pensamento de sócio, daquele cara que vai, que está se associando a uma empresa, que vai rentabilizar com o lucro daquela empresa. E aí até você falou da dolarização, porque assim, no começo do ano eu gravei alguns programas e eu falei, gente, para mim, bolsa brasileira, hoje, na minha visão, é curto prazo. Só para você ter uma ideia, Leandro, 70% hoje do meu patrimônio é dolarizado, dos meus investimentos é dolarizado. Até 2022 era 70 Brasil, 30 Estados Unidos, e hoje eu inverti. Hoje é 30 Brasil, 70 Estados Unidos. Não vendi nada do que eu tinha aqui, depois da troca de governo, mas comecei a voltar os meus investimentos lá para fora e comecei a olhar um pouquinho mais lá para fora. E aí, quando você falou até te perguntar sobre isso, porque é o seguinte, hoje a bolsa tá batendo recorde. Só que em dólar, ela tá longe do recorde dela, que foi lá em 2008, né? Acho que antes do crash ali de 2008. E aí, é muito legal você falar nisso, porque as pessoas não têm noção. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente ganha em real, mas se a gente for ver o nosso dia a dia, a gente vive em dólar, né, cara? Quase tudo que a gente vai consumir é em dólar, né? Não, é isso aí. E, cara, eu não tenho. Eu gosto muito da ideia de dolarizar. É muito importante a gente dolarizar a maior parte, mas hoje a minha carteira está mais ou menos 40% lá fora e 60% aqui. E aí, às vezes, algumas pessoas até perguntam por que você tem a maior posição aqui? O Brasil, para mim, é o país da oportunidade. Tem muita chance de a gente ganhar dinheiro aqui. Só que ele é mais arriscado. Então, um investidor que ele é mais conservador e está até buscando mais proteção do que crescimento, não sabe muito o que está fazendo, eu até recomendo que dolarize mais mesmo, porque você vai conseguir se proteger mais investindo lá fora, né, dolarizando. Agora, quando você tem a noção de como se gerencia o risco e onde estão as oportunidades, você tem muita chance de ganhar dinheiro aqui no Brasil. Porque, bem como você falou da volatilidade, no Brasil a gente é acostumado com a renda fixa, né? As pessoas que aprendem um pouco sobre investimento gosta de poupança, depois aprende que poupança não rende nada, vai para algo um pouquinho mais arriscado, vai para um CDB, que daí dá 100% CDI. Mas, cara, ainda assim, tu deixa de ganhar muito dinheiro quando tu tá na renda fixa assim. E quando você entende os ciclos de mercado e até que ponto aquilo é uma oportunidade ou é um risco, você começa a procurar volatilidade. Então, isso acontece muito, por exemplo, com os títulos do Tesouro, né?
Mas às vezes tem algum cliente meu que diz assim, Leandro, eu tô vendo que eu já entendi como é que a gente ganha dinheiro com a marcação ao mercado do título do Tesouro. Só que eu quero investir no 2035 porque é mais curto. Eu digo, bicho, a gente tá vendo aqui, ó, na nossa frente, como que o mercado funciona, como que os ciclos funcionam. A única diferença é que se eu investir no 2035, eu vou ter uma variação de preço. Se eu investir no 2045, a variação vai ser maior. No 2050 vai ser maior. Então, bicho, já que a gente entendeu o jogo do mercado, vamos pegar o mais volátil possível. Por quê? Porque depois que você entende como funciona, a volatilidade é sua amiga. Então você deixa de correr da volatilidade e você começa a procurar volatilidade, né? E, e aí não tem mais como dar errado, né? Você vai só seguindo o dinheiro e vai vendo seu patrimônio crescer. É isso aí. Leandro, e me diz uma coisa, você estava falando um pouquinho ali da tua carteira, que hoje é 40 fora e 60 Brasil, correto? Isso. Claro que cada cliente o cara tem o perfil, e aí você vai ver o perfil conforme a idade do cara, conforme quais são as perspectivas dele, né? Se você fosse falar hoje pro cara começar, por onde que você falaria, cara, começa por aqui. Você gosta de fundos imobiliários? Você investe, você recomenda? E eu queria saber outra coisa. Além do buy hold, você faz algum outro tipo de operação na bolsa? Opções, day trade, alguma coisa assim ou não? Não, total, eu adoro fundo imobiliário. Eu digo, eu não gosto muito da renda fixa, né? Porque a renda fixa, ela é um nome bonitinho, né? A gente foi é, educado a gostar da renda fixa no Brasil. Mas, cara, renda fixa é dívida. É o cara batendo na tua porta dizendo, ó, me empresta milão aí, eu garanto que eu vou te pagar daqui a 2, 3 anos com a correção de juros. Mas o fato é que aquilo ali não existe nada, só existe um contrato. E se a coisa apertar no país, a crise generalizar, o fato é que ninguém mais paga ninguém. E aí vira tudo pó, a renda fixa. Tudo é dívida. Você colocou o dinheiro num CDB de um banco, né? Você colocou lá 10 mil reais num banco, cara, o banco está te devendo. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai emprestar para alguém que vai ficar devendo. Então, todo mundo está devendo. Isso é renda fixa. E quando a gente vai para renda variável, você não tem esse negócio de compromisso, de contrato assinado, de garantia de que vai receber. Não, você tem ativo real. Então, quando eu vou para a renda fixa, por exemplo, eu gosto para a renda variável, o fundo imobiliário é um ativo real. Quando eu compro a cota de um fundo imobiliário, ninguém está me devendo nada. Já passou para o meu nome aquela cota. Aquele fundo imobiliário tem um conjunto de imóveis lá dentro do CNPJ e eu sou um dos donos daquilo ali. Eu sou um dos sócios. Então ninguém está me devendo nada. Ah, pode vir uma crise. O que pode acontecer de errado no fundo imobiliário? Ficar sem inquilino, ter que fazer uma revisão de contrato de aluguel para baixo, né? Passar por um período ruim, mas não vai falir, não vai deixar de existir, ninguém vai ficar me devendo nada, porque o imóvel está lá, daqui a pouco a crise passa, volta a bombar a economia e o valor do imóvel sobe, o valor do aluguel sobe. Então é muito mais seguro investir em fundo imobiliário, na minha opinião, do que investir na renda fixa, assim como ações. Se você investe numa ação ruim, cara, você corre o risco de perder dinheiro, beleza? Mas se você investe numa empresa de qualidade, como a gente tem tantas, né? Eu não vou recomendar uma empresa, que mas a gente tem várias empresas boas no Brasil, fora do Brasil. Cara, você é um sócio daquilo ali e pode vir crise. Inclusive, tem empresas como bancos, por exemplo, que se beneficiam com a crise. Então, você se aproveita daquela situação e ainda cresce o patrimônio no momento da crise. E não tem o risco de perder aquilo ali. Por quê? Porque é a ação de uma empresa que está no seu nome. E aí, a gente é natural que quem está começando tem medo de oscilação de preço, né? Que obviamente vai variar. Você está na renda variável, vai variar. O preço de um fundo imobiliário, você paga R$ 100 hoje, amanhã pode estar 120, ou pode estar 80, ou pode estar 70. Mas a questão é a mentalidade. O que você tem? Você tem uma cota de um fundo imobiliário, então não importa que foi para 120, que foi para 80, você continua sendo o dono daquela cota ali. E em algum momento vai subir de novo, vai cair de novo. Quando você aprende a olhar para o que você tem e não para o preço do que você tem, você começa a se adaptar com a renda variável e daí dane-se, né? É a mesma coisa assim, você tem um imóvel, as pessoas não param para pensar nisso. Mas no momento da crise, se você for tentar vender teu imóvel, se o teu apartamento vale 300 mil e tu tentar vender na hora da crise, você vai ter que oferecer por 180, 170, senão ninguém compra. Então, como é que você não fica desesperado? Porque não tem ninguém todo dia na tua porta batendo e falando que agora está te oferecendo 170.
E você sabe que pode não valer muito agora, mas quando a crise passar, alguém vai te pagar 300, 350, que é o valor do teu apartamento. Cara, com a Bolsa de Valores é exatamente a mesma coisa na renda variável, tanto ações quanto fundos imobiliários. Então você perguntou e eu gosto muito sim. Fundo imobiliário, para mim, é a oitava maravilha do mundo, né? A melhor forma de você viver de renda. Porque, pô, é muito parecido com imóvel de aluguel, só que imóvel no Brasil você ganha 0,5%, né, ao mês. Quando a gente vai para fundo imobiliário, cara, no preço que está hoje, que está bom demais para comprar nesse preço que está aí, né? Tomara que fique muito tempo nesse preço aí, porque está realmente muito bom. A gente consegue travar rendimento ali de 0,9 até 1% ao mês, isento de imposto de renda, sem inquilino enchendo o saco, sem ter que se incomodar com imobiliária, sem ter que se incomodar com vacância, o gestor faz tudo isso para você. Então, cara, eu só tenho a falar bem de fundos imobiliários e é isso aí. Quem não conhece ainda deve conhecer, porque é uma ótima classe de investimentos. E aí, né, Leandro, tem uma coisa que o mercado financeiro proporciona pra gente que nenhum outro mercado proporciona, né? Que é a anomalia. Então você pega, hoje tem fundo imobiliário de imóveis que são localizados nos melhores lugares nas cidades, fundo imobiliário hoje de terra agrícola, que está sendo negociado por metade do que vale o patrimônio. Então, aonde que você vai conseguir comprar um imóvel hoje de last mile com 20% de desconto? Você não consegue comprar um pedaço. Então, o mercado financeiro ele te proporciona isso aí, né? Me diz uma coisa, e fundo de papel, você gosta também? Cara, eu gosto porque assim, eu sou um defensor do dividendo, né? Tem gente que diz, por que eu vou investir numa empresa ou num fundo imobiliário que paga dividendos se eu não vou me aposentar já? Quero me aposentar daqui a 10 anos. Mas dividendo é fluxo de caixa. Então, as pessoas têm que entender que uma coisa é o preço de um ativo no mercado, a outra coisa é o dividendo. Porque, por exemplo, um fundo imobiliário, o preço de uma cota, ele depende do mercado. Se as pessoas estão querendo muito comprar, o preço vai subir. Se as pessoas não estão querendo, o preço vai cair. Agora, o dividendo que eu recebo desse fundo imobiliário não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com um contrato de aluguel. Então, o gestor ele acordou lá com o inquilino, que vai pagar tanto por mês, e o dividendo do fundo imobiliário virá daquilo. Então, se você compra uma cota de um fundo imobiliário por R$ 100 e você vai receber R$ 1 por mês nessa cota, vai dar 1% ao mês. Você vai receber R$ 1 por mês de dividendo. E aí, de repente, porque ninguém mais está querendo comprar fundo imobiliário, a cota cai para 70. Não muda nada, você vai continuar recebendo R$ 1 por mês. E aí, como não afeta o fluxo de caixa, a geração de dividendos, você usa os dividendos para comprar a cota mais barata. Então, quando você tem uma carteira com muito foco em dividendo, no momento da queda generalizada, porque o mercado está em pânico, porque saiu notícia ruim, ou porque está crise, enfim, são N motivos que derrubam a cotação, você se aproveita dessa situação, usa os dividendos, que é o fluxo de caixa da carteira, e vai baixando o preço médio. Quem não tem uma carteira focada em dividendos, não consegue fazer isso. Aí você vai depender de renda vinda somente do seu trabalho. Você vai ter que ralar, trabalhar, ganhar dinheiro para aproveitar as oportunidades que estão acontecendo ali pela queda do preço. E aí eu explico isso para responder a tua pergunta se eu gosto de fundo de papel. Eu gosto porque o fundo de papel, como ele já devolve a inflação junto com o dividendo, é natural que o dividend yield, o retorno, né, mensal que ele vai dar ali, seja superior ao fundo de papel. Então, a um fundo de tijolo, né? Porque um fundo de tijolo, para quem não entende essa expressão que está ouvindo a gente aí, é que ele de fato tem imóveis físicos lá, né? Isso. Então, pô, eu tenho um fundo de logística, então tem um galpão de logística lá dentro da carteira do fundo. Se eu pago 100 numa cota e eu vou receber lá 80 centavos de dividendos, que vai dar ali 0,8% ao mês, esse rendimento é líquido de inflação, porque ao longo dos anos o imóvel vai valorizar, vai crescer e o contrato de aluguel também vai ser corrigido para cima conforme a inflação. Quando eu invisto num fundo de papel, que é uma dívida imobiliária, essa dívida paga a inflação junto. Então vamos supor que a inflação é de 4, ao invés de pagar só o 0,8 que estava pagando o fundo de tijolo, ele vai pagar 0,8 mais o 0,4 ali, talvez, que seja da inflação no mês. Aí vai dar 1,2. Aí você olha, putz, o dividendo é alto pra caramba. E isso eu tenho que ter um cuidado, né? Porque eu não vou ter crescimento da renda ao longo dos anos, então eu tenho que reinvestir essa grana. Só que para quem está na fase de acúmulo,
ajuda muito a baixar o preço médio, porque eu tenho um alto percentual de fluxo de caixa entrando todos os meses na minha carteira e que vai me ajudando a fazer aporte e baixar o preço médio. Então, eu vejo que para quem está no momento de acúmulo, reinvestindo, os fundos imobiliários de papel fazem muito sentido. Mas o que, que você acha a questão, por exemplo, eu gosto muito de fundo imobiliário, gosto mesmo, tanto é que é o único ativo que eu venho comprando aqui no Brasil desde da eleição de 2022. Só que eu não tenho fundo de papel hoje. Meu fundo, eu só tenho fundo de tijolo. Porque qual que é a minha tese de fundo imobiliário? Eu busco um ativo de renda variável, mas mais seguro. E muitas vezes o fundo de papel, o cara tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de comprar ele, para entender um pouquinho da dívida. Eu acho ele um pouquinho mais não tão fácil assim de você analisar ele. Acho que você tem que ter um pouquinho mais de critério para analisar. Por isso que eu gosto. Mas, olhando por esse teu viés aí do acúmulo, é a tempestade perfeita, né? Você tem dividendo e você tem crescimento ao longo do tempo aí, tirando a inflação, né, cara? É isso aí, João. Olha só, agora o que tu falou, cara, porque veja bem, o fundo de papel é dívida. Só que no fundo de papel a gente usa essa expressão, é dívida. Mas é uma renda fixa. Porque a dívida que tem lá dentro são CRIs, que Uhum. são o certificado recebível imobiliário. Da mesma forma que o CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Então é dívida igual, tudo é dívida. Só que na renda fixa de um CDB ou Selic, né, que também é dívida, que eu estou emprestando dinheiro para o governo, parece que dá menos medo de investir. Agora veja que tudo isso eu estou falando do mesmo risco. Dívida é só promessa de pagamento. E pode acontecer de o cara que está devendo não pagar mais. E isso tudo pega fogo e não sobra nada. E eu concordo contigo, o fundo imobiliário de papel, ele é mais arriscado, então ele tem que ser colocado na carteira com cautela e tem que saber selecionar, tem que ter um peso ideal, né? O que não pode nunca é a velha frase, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então eu gosto muito de fundo de papel, mas se a gente for olhar só para a minha carteira de fundo imobiliário, eu tenho ali 30% mais ou menos em fundo de papel e 70% em fundo de tijolo. Porque, justamente pelo seu pensamento, é muito mais seguro o fundo de tijolo. O fundo de tijolo eu não me preocupo, eu coloco lá 5, 6 fundos de alta qualidade e dificilmente aquilo ali vai dar errado. O gestor, eu costumo dizer que o gestor tem que ser muito bom para estragar um fundo imobiliário de tijolo, né? Porque não tem o que dar errado ali. Agora, o fundo de papel, não. O fundo de papel, o gestor tem que ser mais minucioso. Agora, o que a gente faz? A gente avalia a cabeça do gestor. Eu acho que mais importante de tudo, na hora de escolher um fundo de papel, é avaliar a cabeça do gestor. Quem que é esse cara? Qual que é a experiência dele com crédito? E, né, quanto calote ele já levou na vida? Enfim, porque aí você está delegando o teu patrimônio ali para o cara, né, investir em dívida para você. Mas ainda assim é muito mais seguro do que você investir sozinho. Por exemplo, as corretoras sempre recomendam, né, que você invista em CRI diretamente com elas, mas é porque elas ganham comissão nas costas do cliente ali. Mas o fato é que é muito arriscado investir em CRI, selecionando um por um. Prefiro fazer isso via fundo imobiliário de papel. É isso aí. Viu, Leandro? E outra coisa que eu queria perguntar para você. O que, que você acha aí do ano que vem? Você acha que o mercado tá precificando uma mudança de comando aí no nosso país? Você acha que não está precificando ainda? Esse arrefecimento aí da inflação, e a gente viu nas últimas semanas aí algumas empresas de varejo dando uma estilingada. Você acha que isso vai se manter? Qual que é a tua visão um pouquinho mais macro de Brasil aí para 26 e 27? Uma troca ou não de governo? Quem sabe que isso impacta, né, o mercado, né, cara? O mercado ele adora governo de direita, né? Então, para quem está acumulando, cara, governo de esquerda é a melhor coisa que existe, né? Eu sempre falava para a turma assim, saudade da Dilma, brincando, porque O Bars falava isso também, né? saudade da Dilma, porque, cara, não teve época melhor para acumular patrimônio do que em 2016, ali 2017. E agora, quando eu analiso as métricas de preço da bolsa, por mais que a bolsa está na máxima, como você falou, a gente nunca deve analisar olhando só preço, né? Você tem que comparar múltiplos. Porque é uma coisa você comprar uma empresa que dá um lucro de R$ 100 mil por mês. Agora, se no outro ano
Ó, imagina que o cara pede para ti 1 milhão de reais numa padaria, que ele dá 100 mil reais de lucro no ano. Aí no ano que vem ele tá pedindo 1 milhão e 100. Aí você pensa, porra, tava pedindo 1 milhão, agora o cara quer 1 milhão e 100, tá mais caro. Só que aí você vai ver, a padaria não tá mais dando 100 mil reais de lucro no ano, tá dando 200 mil reais de lucro no ano. Então o preço da padaria subiu, mas a padaria tá muito mais barata do que ano passado. Uhum. E é dessa forma que a gente deve analisar os investimentos na Bolsa de Valores. Então, quando a gente vai analisar hoje, o preço das ações estão bem mais altos do que em 2016, na época da Dilma. Só que comparando com os resultados que ela entregam, elas estão muito mais baratas do que em 2016. Então, quem estava com saudade da Dilma não precisa mais ter saudade, porque a oportunidade voltou e para a gente comprar ativos baratos, esse é o momento. Agora, o que eu acho para os próximos anos? Cara, o Brasil é uma mola encolhida, porque o que acontece é que é um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado. O mercado, ele tá o tempo todo ali, parece que ele tá agoniado para descolar, para ver o preço subir, porque tá tudo muito barato. Quando você analisa em termos de valuation, por múltiplos ou por fluxo de caixa descontado, as ações e os fundos imobiliários estão muito descontadas, na minha opinião. E o mercado está o tempo todo ameaçando essa alta. Por que não vai? Porque ainda tem a insegurança política. Uhum. Se nas pesquisas aí do ano que vem começa a apontar que vai entrar um governo direita, o mercado já se antecipa e decola. Duas forças travam, duas forças movimentam o preço na bolsa, né, das ações dos fundos imobiliários. Um é a taxa de juros, outro é o lucro dos negócios. Então, por exemplo, por que a bolsa ela está subindo devagarzinho, está na máxima, mas está subindo devagarzinho? Porque o lucro das empresas está crescendo e está crescendo bastante. Até porque inflam o lucro por conta da inflação. Uhum. Porém, a taxa de juros está subindo. E a taxa de juros é um freio na bolsa. Então, a bolsa está freando, é a mola encolhida agora por conta da taxa de juros alta. Só que a taxa de juros, ela só vai cair se a inflação cair. O que a gente tem hoje? A gente tem um governo que gasta como se não houvesse amanhã, gasta o que tem e o que não tem para gastar. Gasta a vida. Isso isso gera uma inflação alta, e o Banco Central, a função do Banco Central, através da política monetária, é subir a taxa de juros para frear. Então, o governo do país é o cara que está com o pé no acelerador do carro de Fórmula 1, e o Banco Central é o cara que está grudado no freio de mão ali para não deixar a coisa disparar. Está torcendo o país. Agora, se entra um governo um pouco mais responsável, que corta um pouco de gastos, para de gastar dessa forma desenfreada que eles estão fazendo aí, bota a economia em dia e permite ao Banco Central derrubar essa taxa de juros um pouco, cair aí para baixo de 10, e o mercado vendo isso, a taxa futura também começa a cair, cara, a bolsa dispara. A bolsa que está aí em 140 mil pontos vai para 200 rapidinho. Tá? Então, a gente já está com tudo muito barato. Então, mesmo que o governo de esquerda permaneça, a gastança permaneça, eu vejo que continua valorizando, porque o lucro das empresas continua crescendo, não tem mais muito para onde descontar, já está muito descontado. Agora, se entra um governo de direita com uma proposta de cortar gastos e permite a queda da taxa de juros, aí, velho, aí o céu é o limite. Aí a gente vai ver alta forte aí na Bolsa de Valores. E aí a importância do investidor saber o momento de se posicionar. Não adianta se posicionar depois que o mercado já foi, né? O investidor ele tem que saber se posicionar antes para capturar esse rendimento aí. Leandro, estamos chegando. Pode falar. Só para eu concluir, e o investidor, a maioria não sabe, né, João? Porque assim, ó, se a gente pega, cara, eu gosto muito de acompanhar um relatório da B3 que mostra o número de investidores na Bolsa de Valores. E a gente teve uma alta significativa na Bolsa de 2018 até 2020. E a gente saiu, cara, de 500 mil investidores para 5 milhões de investidores no Brasil. Então todo mundo quer investir na alta. Depois de lá para cá, de 2020 até hoje, a gente está vendo a bolsa ficar cada vez mais barata. E as oportunidades estão agora. Só que a gente está com o número de investidores estagnado em 5 milhões e não cresce. Uhum. Pelo contrário, a gente olha os relatórios da B3, tem muito investidor indo embora da bolsa. O cara não quer mais saber de renda variável. Então ele comprou no pior momento, está vendendo no melhor momento para comprar.
E provavelmente, se ele não se informar, ele vai voltar a comprar no pior momento, quando esse ciclo de baixa que a gente está vivendo agora for embora. Então, você que ouve a gente, que ainda não se posicionou, você deve estudar ciclos de mercado para entender o ponto do ciclo que a gente se encontra, e aí você vai ver que a oportunidade de investir é agora e não depois que o preço começar a subir. E é muito desses caras que entram na bolsa e saem falando que a bolsa é cassino. Na verdade, a bolsa não é cassino. É o teu time que tá errado. É o cara que compra moda. A bolsa. Tá todo mundo na bolsa, eu vou pra bolsa. Aí, o pessoal saiu da bolsa, eu começo a sair da bolsa também. E é ao contrário, né, Leandro? É quando todo mundo tá berrando, que é aí que você tem que comprar o negócio e segurar, né? Essa é a mentalidade do investidor de longo prazo, né? Eu falo, o segredo da bolsa é muito simples. É só andar na contramão. Na Só andar contramão. na... É isso aí. Leandro, estamos chegando no final aqui. Quero agradecer você, a nossa audiência aí. E eu queria que você deixasse os teus contatos, cara. O pessoal quiser te procurar aí, conhecer o teu trabalho. Você tem um trabalho muito forte, acompanho você no YouTube já há bastante tempo. Mas se você quiser deixar os teus contatos aí pra galera de Cascavel, aí, galera da região. Tá, beleza. É 500 pratas, galera. O meu canal principal é YouTube, né? Então, se você jogar no YouTube aí 500 pratas, já vai encontrar lá meus vídeos. Tem mais de 1.400 vídeos lá no YouTube, desde 2018. Tem curso gratuito lá dentro, tem um monte de informação lá. E aí, para quem quiser, né, se aprofundar mais e aprender comigo, eu tenho um curso de investimentos completo. Eu tenho uma comunidade onde eu entro ao vivo todas as segundas-feiras, eu faço análise de mercado lá com o pessoal. E tenho consultoria também, né? Eu sou consultor habilitado pela CVM e eu atendo aí cliente toda semana aí, geralmente cliente mais alta renda aí, né? Onde eu organizo o patrimônio do pessoal aí para se posicionar para esse ciclo de alta que a gente está para receber aí. Show de bola. Leandro, muito obrigado aí pela tua participação. Seja sempre bem-vindo aí, a gente volta a conversar. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de seguir aí as redes sociais da Estúdio, Estúdio 92 e o Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais. Leandro, grande abraço, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, abraço, obrigado.